Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Vic? Tô ouvindo. Ah, massa. Na Lu, a gente já pode começar? Deixa eu fechar a janela aqui, que falaram aqui no chat que tá ouvindo som. É os vizinhos que tá fofocando ali fora. E Dá 5 segundos pra eu tomar esse capo aqui. E aí, beleza. gente, boa tarde. Não vou ligar a câmera, minha gente, porque eu tô doente, daí minha cara tá a cara de uma pessoa altamente louca. Mas, boa tarde, eu sou o Luiz, tu Chique. ajudou a construir o circuito universitário de cultura e arte da Uni em Pernambuco. E a gente vai começar logo mais, tá, gente? Daqui a pouco dá 12h05, 12h06, que é a hora que a gente vai começar, mas daqui a pouco tá pedindo pra entrar ainda também, como agora, vocês devem ter ouvido. Então, dá só entre 1 minutinho, 2 minutinhos também. Chique. Melhor pessoa. Lembrando que os certificados vão ser enviados em até 5 dias. E quem ainda não tá seguindo as redes sociais do Cuca, por favor, seguir. @Cuca da UniPE, @Cuca Caruaru. Seguir as redes sociais para nos acompanhar tudo que a gente tá fazendo por aí. Ok, pessoal, boa tarde. Então, né, não vou me apresentar de novo, mas vamos apresentar, né? A gente acaba se apresentando. Eu sou o Luiz, eu sou estudante de comunicação social lá da UFPE de Caruaru, daqui da UFPE de Caruaru, né? Eu tô aqui pelo, pelo e-mail da nossa querida Malu, que é a nossa coordenadora do CUCA Pernambuco. E, bem, né, gente? Primeiro, agradecer a todo mundo que está por aqui. Dizer que ainda dá tempo de mandar o pessoal, mandar o link para o pessoal que é amigo de vocês, para estar inscrito, para reportar para o pessoal ir entrando, né? E daí, gente, a gente vai começar agora com a nossa aula, com a nossa oficina de vamos fazer um podcast, que é quem vai ministrá-la são Daniel Nascimento e Vicky. Eita, Vicky, eu esqueci do sobrenome. Vicky Mel. Melo! Vicky Mel. Eu chamava Vicky Bezerra. Ai, eu fui esse Já sabe, né? Pois é, que são estudantes também do mesmo curso que eu, de comunicação da UFPE de Caruaru, né? Caruaru sempre dando o nome. E daí, gente, esses dois podem falar um pouquinho da experiência deles, mas eles deram oficina do sertão ao litoral de podcasts, constroem o projeto da Rádio Cordel, na UFPE daqui de Caruaru. E daí eu vou deixar vocês bem à vontade, tá, gente? Lembrando, fazendo só alguns recados, né? Que o Vicky também já falou, mas o certificado vai ser enviado por aula, tá bem? E tem esses 5 a 7 dias para a gente poder encaminhar para todo mundo, tá bem? Então, quem participando dessa vai poder receber o certificado. Só lembrar que quando der 1 hora de oficina, vou mandar aqui o link para vocês preencherem a nossa ata, tá certo? Que a gente tem uma ata muito organizados, em que a gente vai colocar a letra de presença para quem estiver aqui poder receber o certificado, tá bom? Outra coisa é que nessa aula de tarde, infelizmente, nossos camaradas da instituição trator de Libras, eles não vão poder estar participando por estar sem internet. Essas coisas da vida online, né, gente? Então, assim, se vocês têm um amigo ou uma amiga que é uma pessoa com deficiência, precisaria do intérprete, avisem aqui também, só para a gente poder, enfim, explicar que por causa disso que eles ficaram sem internet. No mais, gente, mais avisos eu vou colocando aqui também no chat, fiquem de olho no chat também. E aí, Vicky, Daniel, o palco é de vocês. A sala de aula é de vocês. Obrigada, Luiz. Valeu, Luiz. Maravilhoso. Eu vou logo compartilhar aqui o slide. Vai. Cadê, cadê? Tá dando pra ver? Tá sim, Vicky, tá sim. Chique. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa oficina de criação e produção para podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o caminho que você tem que percorrer para fazer um podcast ou para fazer um programa de rádio, né? Depende do que você está procurando. E aí, para começar,
A gente vai se apresentar. O Luiz já falou brevemente sobre a gente. Eu e Dani, a gente é estudante do 5º período do curso de Comunicação Social da UFPE, aqui em Caruaru. O que deveria ser sexto. Deveria ser sexto, mas, né, imprevistos chamados de Covid-19 aconteceram. Então, a gente está no 5º período e a gente tem uma formação bem diversa, mas a gente se volta muito quase desde o começo do curso. Daniel desde o começo do curso, eu desde o 2º semestre, para rádio e para podcast, que é uma área que a gente gosta bastante. A gente colocou aqui os nossos e-mails, caso alguém queira futuramente entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida, mandar algum programa para a gente ouvir. Isso acontece em algumas oficinas, né? Fazer um podcast, sabe? E a gente já deu essa oficina, acho que 4ª vez, né? E sempre, às vezes, recebe mensagem de alguém dizendo que está começando um podcast e precisando de alguma dica, e é bem massa. Querendo um feedback, e aí estamos aqui para isso. Também tem o nosso Instagram, se vocês quiserem seguir. Então, começar falando sobre por que optar por uma mídia sonora. Por que optar por podcast ou para rádio? A gente está falando aqui... Eu acho que a gente tem que falar, peraí, vamos falar um pouquinho da experiência da gente com podcast. Sim, verdade. É que eu sou ansiosa, desculpa. Vai, tu primeiro. A gente começou faz podcast desde o primeiro período da faculdade, e essa oficina, ela começou, na verdade, de fato, que a gente vai para oficina às vezes, e as pessoas chamam, a gente participou de um projeto de extensão da UFPE, chama UFPE no Quintal, e a gente foi para uma cidade no sertão e ofertou essa oficina lá pela primeira vez. Eu acho que foram umas 4 turmas, não foi, Vicky? Foi. E aí, desde então, a gente sempre oferta essa oficina e, tipo, eu, por exemplo, particularmente, eu tenho experiência com podcast, já fiz diversos, além da Rádio Cordel, como o Luiz falou, que é um projeto de extensão de uma rádio comunitária da UFPE em Caruaru, eu também faço parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Mato Grosso, na UFMT, o Comunicast, que é um podcast que faz podcasts em estilos narrativos também. E acho que é isso. E tu, Vicky? Eu faço parte também da Rádio Cordel, né? É lá onde a gente passa a maior parte do tempo trabalhando nos programas da Rádio Cordel. E eu faço parte da Rádio Novela. Eu faço muito um trabalho de edição. E eu faço parte da Rádio Novela também, que é um projeto também na UFPE, em que a gente pega obras de autores nordestinos e transforma em radionovela, que é para tentar ajudar estudantes que vão prestar vestibular, vão prestar Enem e precisam ter o conhecimento dessas obras, mas que essas obras têm uma linguagem muito difícil, então a gente tenta simplificar um pouco a linguagem dessas obras, também usando de elementos sonoros para tornar tudo isso mais interessante. E recentemente a gente fez uma adaptação do Alto da Compadecida, só que a gente modificou um pouquinho a história. Em vez do Capitão Severino de Aracaju, a gente colocou o Capitão Covid. A gente ambientou a história num contexto de pandemia, para servir não só como uma forma de divertir e distrair as pessoas, mas também de conscientizar. E eu faço também edição de alguns podcasts, como a Natocast, Solte Sua Voz e dentre outros. Eu estou envolvida com a edição de muita coisa. Ela faz todo tipo de podcast do CA. Eu acho que eu já participei de todos os que existem lá. Então, por que optar por uma mídia sonora? Uma mídia sonora, seja um podcast ou um rádio, ele pode estar presente na sua vida em qualquer momento. Por exemplo, se você está indo ali, caminhando para pegar o ônibus, ou se você está esperando o ônibus, ou indo para a faculdade de ônibus, eu uso muito ônibus porque é o contexto da minha vida, ou fazendo festa na casa, enfim, fazendo qualquer coisa. Você pode estar ali escutando um podcast, escutando um programa de rádio, enquanto faz outras coisas, enquanto faz outros trabalhos. Diferente da televisão, que é uma mídia que você precisa estar ali vendo. Por mais que tenha gente que fique só escutando o jornal, ela tem muitas informações que estão ali para serem vistas e não só ouvidas. E aí o podcast, ele tem essa versatilidade de você poder se desdobrar em várias coisas ao mesmo tempo. E você, por exemplo, pode fazer faxina, mas ao mesmo tempo está estudando um podcast jornalístico e tendo acesso a uma informação sobre algo muito relevante que está acontecendo. A gente vai, inclusive, exemplificar podcasts mais para frente, recomendações de podcasts de diversos gêneros. Além de que ele tem a questão de acessibilidade. Oi, alguém aqui disse que tinha algum barulho. Ai, gente... Desculpa, é porque tem um monte de pirraia brincando aqui na frente, daí provavelmente vocês vão estar ouvindo algum barulho do meu microfone. Ele tem uma questão de acessibilidade, porque
Para assistir televisão, muitas vezes vão aparecer palavras na tela. E pessoas que não sabem ler, apesar de a gente ter uma taxa boa de alfabetização no Brasil, existem pessoas analfabetas ainda. E o podcast, ele não precisa que você saiba ler para você ter acesso àquela informação. E mídia sonora, mídia em geral, o nosso trabalho é sobre isso, sobre democratizar o acesso à informação, garantir que as pessoas tenham acesso à informação de uma forma fácil e de uma forma compreensível, não usando palavras e coisas super rebuscadas, mas fazer com que as pessoas entendam a mensagem que a gente quer passar. Exatamente. E além do podcast ser uma vertente do rádio, né? Quem sabe que o rádio é um dos meios de comunicação massivo mais antigo da humanidade. Tipo, é mais antigo do que a televisão e o cinema, inclusive. E com a chegada da internet, o podcast acabou sendo criado e virou esse fenômeno que recentemente, sei lá, uns 5 anos para cá, virou um fenômeno no Brasil e tem crescido cada vez mais. Inclusive, em algumas oficinas, algumas palestras que a gente dá, às vezes as pessoas perguntam, mas o rádio não está meio que se acabando com a televisão, com a internet e tudo mais? Ou então, esse podcast, esse negócio é famoso? As pessoas escutam isso, mas escutam. A gente tem no Brasil uma gama muito grande de ouvintes de podcasts. E também de rádio, as pessoas não pararam de escutar rádio. Claro, hoje em dia você vê que é muito escutado mais por pessoas mais velhas, mas por essa questão de você poder fazer duas coisas ao mesmo tempo, as pessoas escutam muito rádio. Minha mãe, por exemplo, ela só faz faxina escutando rádio. Ela faz almoço, faz tudo na vida dela escutando rádio. E aí chega o final do dia, ela, Vitória, tu soube que tal candidato desistiu da prefeitura de não sei o quê, e ela chega bombardeando informação, mulher, quando foi que tu viu tudo isso? Porque ela estava ali ligada no rádio enquanto ela estava. E também, o rádio, ele é o meio de comunicação mais rápido, mais ligeiro. Exatamente. E o podcast foi surgido por causa dessa necessidade das pessoas estarem fazendo várias coisas no trânsito, sei lá, lavando um prato, lavando roupa e querer se informar, querer ouvir alguma coisa para passar o tempo também. E o podcast foi criado também pensando nisso. Foi, eu acho que no início da década de 2000 e 2004, que a Apple inventou de criar um sistema que as pessoas pudessem, ao invés de ler as notícias, elas pudessem ouvir também. E com o passar do tempo, o podcast foi se adaptando, a própria Apple criou um aplicativo que as pessoas pudessem ouvir os áudios, e a partir disso foi crescendo o podcast, as pessoas começaram a fazer, as rádios começaram a incorporar, uma das primeiras rádios que incorporou o podcast, a sua programação foi a BBC de Londres, acho que em 2004 mesmo, e a partir disso acabou ganhando o mundo. No Brasil, o podcast, de fato, ele chegou em 2006, que um dos podcasts mais antigos do Brasil é o Jovem Nerd. Eu acho que quem ouve podcast já ouve falar, e quem não conhece, eu recomendo, é muito massa. Ele é um dos podcasts mais antigos no Brasil, ele é pioneiro, né, nesse segmento aqui. E com o passar do tempo, essa mídia foi crescendo no Brasil e hoje, eu acredito que nos 4 anos para cá, ela tem crescido cada vez mais. Não é à toa que o podcast, hoje em dia, até a Globo produz podcasts. A Globo, ano passado, ela lançou um podcast, tem vários podcasts famosos. Lançou uma radionovela, né? Exatamente, a Globo também tem radionovela, porque ela percebeu que era uma mídia que estava em alta e ela precisava ganhar outro espaço também. Inclusive, muitos jornalistas da Globo, eles têm podcast dentro da Globo que eles apresentam, por exemplo, o de Renato Lopretti, o Assunto, né, também que às vezes Márcio Gomes também apresenta, e é uma mídia que tem crescendo cada vez mais. Além de que o equipamento para se fazer um podcast é muito mais barato do que, por exemplo, para você fazer um vídeo, um canal no YouTube. Você não precisa de cenário, você não precisa de uma câmera ultra potente para ter uma alta qualidade. É muito mais barato você ter um microfone. Apesar de toda a questão do isolamento acústico, mas isso é uma coisa que a gente vai explicar quando vocês resolverem. Mas só comentando, tem uma professora nossa que ela fala que se um dia o mundo for acabar, o rádio vai ser o primeiro a anunciar. Exatamente. Porque, além do fato, né, o rádio, tipo, por exemplo, a televisão tem até aquela questão, tem que locomover repórter, câmera, para, por exemplo, de repente acontecer um evento, e o rádio não. Pode o radialista ir lá, só fazer o celular e fazer sua reportagem.
Eu estou vendo aqui que Valéria Faleiros comentou aqui, mais do que o analfabetismo, o podcast atende aos anseios da sociedade moderna que quer informação rápida, completa, resumida e sem precisar parar e ler. Em movimento, você pode ficar bem informada. É exatamente Total. isso, mais ou menos que a gente falou, que surgiu também com essa necessidade de as pessoas se manterem informadas e assim, na correria do dia a dia não poder se informar ou ouvir alguma coisa para se entreter. O podcast acabou surgindo a partir dessa mais ou menos dessa ideia aí. Mas então, por onde começar? A gente recebeu muitas mensagens de pessoas tipo assim, eu quero fazer um podcast, tenho uma ideia, mas não sei por onde começar. O primeiro passo é você adquirir uma bagagem de conhecimento, adquirir uma bagagem de podcast. E agora, Daniel, é contigo, para você falar um pouquinho sobre essas sugestões que a gente tem aqui. Peraí, deixa eu responder aqui. A sugestão... o Vida em Quarentena é o podcast que eu falei, que é o que eu produzo. Inclusive, eu estou produzindo a segunda temporada, que é um podcast narrativo, que é a linha do Vida em Quarentena. E podcast narrativo é mais do que você é totalmente diferente desses podcasts tradicionais que muita gente consome às vezes, que é aquele de bate-papo. O podcast narrativo você tem uma estrutura parecido às vezes com o roteiro de cinema. Muitos usam exatamente o roteiro de cinema, eles adaptam para a linguagem do rádio. Um exemplo também da radionovela é um podcast narrativo que usa roteiro de cinema para fazer o podcast, é o storytelling, né, Vicky? E o tanto faz, ele pode ser você criar um podcast narrativo em formato de ficção, como pode ser o jornalístico. No caso do Vida em Quarentena, é um podcast narrativo jornalístico. Ele conta a história de pessoas, como está passando a pandemia, e tem um narrador falando, não tem aquela pessoa, tipo, né, no improvisado, tem todo o cachorro, tem um roteiro. Você segue um roteiro, você ouve ele e vai fazer o roteiro e, tipo, ele é muito trabalhoso de se fazer. Não é um simples podcast, por exemplo, eu tenho um tema, eu quero fazer isso, vou entrevistar o fulano. Não. Mas primeiro você tem que pensar, será que o fulano tem uma boa história para contar? Será que a história dele é jornalisticamente boa para servir por episódio? E é bem complicado, tipo, esse episódio que eu tô produzindo nesse podcast, Vida em Quarentena, eu entrevistei, vai ter uns 4 entrevistados, a gente entrevistou umas 8 pessoas e a gente descartou 4, porque 4 dessas pessoas, as histórias não rendia pro episódio, não se encaixava com o tema nem nada. E é bem complexo e é trabalhoso, e geralmente esses podcasts narrativos demoram a se fazer, tipo, é todo um trabalho por trás. Também tem esses Vozes, que é da CBN, é bem famoso também. O Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo, que ele é mistura de jornalismo, né, Vicky, às vezes tanto faz, ele faz com factual, como usam narrativo também. E é bem massa isso aqui. Se você quiser se informar, um podcast jornalístico muito famoso no Brasil, é o Café da Manhã. Inclusive, exibi aqui um trechinho do Café da Manhã. O último episódio deles, eles contaram sobre a história da televisão, né? Sobre a chegada da televisão no Brasil, 70 anos. Isso é muito massa, inclusive. Ele. Olá, eu sou o Bruno Bogossian. Eu sou Maurício Meirelles. E a gente começa a história de hoje em um povoado que não deveria existir. Vila Renascer, no interior do Pará. A vila surgiu em 2016 e continua crescendo. A cada dia aparecem novas casas, bares, restaurantes, postes de rede elétrica, um hotel e igrejas evangélicas. Mas aqui é um lugar terrível e é um lugar de Deus ao mesmo tempo, a Vila Renascer. Essa voz é do repórter da Folha Fabiano Maisonave, que visitou o lugar com o fotógrafo Lalo de Almeida e escreveu sobre isso no jornal. Eu acredito que seja, porque esses 4 anos a gente tem visto, né, as coisas evoluindo. Esse é o pastor Valdir dos Santos, que mora lá há 4 anos. Tendo muita casa aí na vila, né? Graças a Deus já está chegando mais de 2.000 casas. Um ano atrás, quando eu cheguei aqui, só era a igreja e uma vizinha. Quando a gente diz que a Vila Renascer não deveria existir, é porque ela está encravada na terra indígena Piteréua, do povo Paracanã, perto do rio Xingu. O território foi homologado pelo governo em 2007. O pastor, com quem o Fabiano conversou, é um dos invasores.
A vila, que é abastecida por uma rede elétrica puxada de forma ilegal, virou uma base logística para invasão e grilagem de terras indígenas. E o desmatamento ali está explodindo. A presença cada vez maior de não indígenas na região deu origem a disputas violentas pela ocupação da terra e a um Esse é um trechinho do episódio do Café da Manhã. Inclusive, já dá para perceber que esse podcast ele tem um ritmo, né? Ele é não tudo deixa... pensado, programado dentro do tempo, para as coisas acontecerem exatamente naquele momento. Ele tem uma sonorização, ele tem ali no momento um som de uns pássaros para ambientar que ali você está num espaço mais rural. Isso, e no podcast narrativo, se o som ambiente que você capturar, por exemplo, da pessoa que tiver ser entrevistado, no lugar que tiver, por exemplo, se tiver muito barulho, por exemplo, de carro, ou como nesse aí tinha umas galinhas cantando, é bem natural, você pode deixar que fica muito massa. E, inclusive, faz parte da narrativa do podcast, que a gente chama de paisagens sonoras, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente também. Eu vou deixar aqui um link no chat como se quiserem saber mais como fazer um podcast narrativo, tem um site aqui, que é do podcast que eu participo, que dão dicas de como produzir um podcast narrativo. Passando rapidinho pelas nossas outras recomendações. Esse amigo é um podcast bate-papo, né? Xadrez verbal também, bem famoso. E esse daqui, Histórias de para Rebeldes, é um podcast narrativo também. Ele conta histórias de mulheres que fizeram coisas grandes. Por exemplo, eu esqueci o nome. Esqueci o nome daqui. Eu tinha acabado de escutar esse episódio sobre uma mulher que ela plantou mais de 1.000 árvores, ajudou a reflorestar um espaço devastado gigantesco. A gente tem também... podcast que eu citei logo no começo, que foi um dos pioneiros no Brasil. E claro, a gente não ia deixar de fazer o mexendo nos nossos programas, né? A gente tem aqui a Rádio Novela, que inclusive está aqui no Play Nota Compadecida, e tem a Rádio Cordel, que inclusive essa temporada que a gente está agora na Rádio Cordel, a gente está produzindo episódios jornalísticos, narrativos, voltados para a saúde mental pela arte. Inclusive ontem saiu um episódio que eu produzi sobre dança. Assistam lá. Assistam não, escutem. Exibir um pouquinho, Vicky, uns 30 segundos. Episódio de dança? Sim. Eu boto só porque foi o teu Rádio Cordel. Rádio Cordel na frequência da Agreste. Gente, por favor, ignorem a quantidade de barulho que tá tendo aqui em casa. Agora porque eu desliguei o microfone, inclusive, porque chegou um homem vendendo picolé. Aí vieram perguntar, Vitória, você quer picolé? Aí todo mundo começou a falar comigo, achei. Foi 4, porque sai. Olá, sejam bem-vindos à edição especial da muito diversa, uma dança que ela é de resistência. E a Rosita Mauri fazendo aqueles... O 10º episódio desta série especial. O tema de hoje é saúde mental pela dança. A narração é de Maiara Souza e Vitória Mello. Desde que eu me lembro, eu sempre quis dançar. E quando eu vi a Rosita Mauri fazendo aqueles movimentos incríveis, eu senti que era aquilo que eu queria ser e que meu sonho podia virar realidade. E a dança, ela formou a minha vida e eu danço hoje para que eu possa levar essa transformação para a vida de outras pessoas. É muito natural. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu simplesmente amo dançar. Eu entendo o frevo muito mais nesse lugar, né? De que é uma dança... É uma dança muito diversa. É uma dança que ela é de resistência. Ela tem marcas realmente da história do nosso povo, né? Pernambucano, de quem realmente ralou para que a gente exista, né? Aqui. Porque o passinho também é uma ferramenta transformadora e de resistência na favela. Uma das primeiras demonstrações de expressão artística do ser humano, surgida na pré-história, foi a dança.
Utilizando o corpo como instrumento, ela é uma das principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Dá para dançar sozinho ou acompanhado, com o ritmo que mais te agradar. Temos dança. Fica aí esse trechinho para quem quiser ouvir E aí, mais. gostaram? A gente tá no Spotify. Vamos lá, cadê a próxima slide? Então, agora que você conseguiu. Vamos seguir uma linha do tempo, né? Agora que você conseguiu adquirir uma bagagem de como são os podcasts no geral, de diversos tipos de podcast, narrativo, jornalístico, bate-papo, você precisa pensar o que eu quero falar no meu podcast, qual é o assunto que eu vou abordar e como eu vou abordar esse assunto. E a partir disso, a gente entra na questão dos tipos de podcast. Exatamente. Independente se o podcast é de bate-papo ou não, já aconteceu de a gente estar na oficina de pessoas que faziam podcast de bate-papo e diziam que eles não faziam nem roteiro. E só ligava a câmera e tipo o gravador e gravava as pessoas e tipo e fazia o que ia acontecendo, eles gravavam e às vezes nem sequer se apresentavam. Uma coisa muito importante que você vai fazer no seu podcast, você se apresente. Porque, embora você, por exemplo, seu pai, sua mãe saiba que é você que está falando, mas às vezes pode acontecer de ter um ouvinte novo, sempre tem um ouvinte novo, às vezes, e vai ouvir seu episódio. E você tem que dizer quem é você que tá, quem é essa pessoa que eu estou ouvindo. Aí você tem que se apresentar no início. As pessoas associam um nome e a voz também. Exatamente, para as pessoas saber que esse é fulano de tal. Por exemplo, eu sou Daniel Nascimento. Aí. E eu sou Vitória Mello. Exatamente. Perfeito. Inclusive, é uma coisa muito importante quando você faz podcast, não esqueça de apresentar. E também não esqueçam da questão de. Também tem muito cuidado com a questão de direitos autorais de música. Geralmente a gente usa pouco tempo. Deixa eu bater mais pra frente. A gente tem nessa ela na frente, que eu tô sem um slide aqui, depois a gente fala isso. E aí temos podcast narrativo. Que a gente citou, né? O Rádio Novela, o Vida em Quarentena. Ele vai contar uma história, basicamente. Isso. E aí ele vai usar de mais recursos sonoros que o bate-papo. O bate-papo geralmente é só ali a galera conversando. Já o narrativo, ele precisa de recursos sonoros, precisa de efeitos, precisa de um som para você se ambientar onde é que aquela história está acontecendo. Temos informativo. Conta, Dani. Os informativos é tipo o Café da Manhã, que também é um podcast, e às vezes ele usa uma narração, mas mesmo assim ele é um podcast de informativo. Né? Tipo o Mamilos também é considerado um podcast, apesar de ser bate-papo, ele também é um estilo que usa isso de informativo, essa questão às vezes de um assunto que está na mídia e eles pegam e fazem um episódio. E esse de informação, ele tem um caráter mesmo de formar, às vezes, tipo, hoje, durante a pandemia mesmo, aconteceu de algumas professoras usar o rádio, o podcast, para dar aula, por exemplo. Tem, por exemplo, uma galera de medicina lá do CA faz um podcast sobre anatomia humana. Esse é um podcast de informação. Eles dão... Cada episódio, ele ensina um assunto sobre anatomia, por exemplo. Isso é um tipo de um podcast de formação. E aí, basicamente, é isso. O bate-papo é uma conversa, narrativa é contar uma história, informativa é passar informações adiante e formação é ensinar alguma coisa. Agora que você já pensou no que você vai falar e como você vai falar, qual vai ser a identidade do seu podcast? Qual vai ser o nome, qual vai ser o slogan? Vocês vão pegar todos os seus conhecimentos que teve nas outras oficinas e pensar na hora de criar seu podcast e você vai criar sua identidade dele, seu slogan, as cores do podcast, né? Tipo, é um briefing, né? Você vai saber, quando você for criar o seu podcast, você tem que imaginar como é que você quer seu podcast, quem são as pessoas que você vai entrevistar, qual é o assunto. E isso, a cor, a identidade, o slogan, o nome dele, tem que estar tudo atrelado, tem que estar conectado, tem que fazer sentido. E acontece, tipo, eu falei, tem um podcast também chamado Grávidas de Taubaté, não sei se vocês já ouviram. Filhos da Grávida de Taubaté. Filhos da Grávida de Taubaté. E quando eles foram criar o podcast, eles pensaram... eles queriam um nome engraçado, né? Alguma coisa assim do tipo.
Aí eles pegaram esse Filhas da Grávida Taubaté, que é essa mulher, né, que virou meme, pegaram e fizeram o podcast e colocaram esse nome, Filhas da Grávida Taubaté, e pegou. Que já traz a cara do podcast, né? Que é uma coisa... Exatamente, uma coisa ligada muito à linguagem internet também, né? Que é uma coisa, um podcast bate-papo, e eles usam muito essa questão de humor, né, no podcast. E eles queriam exatamente isso. Eles pegaram Filhas da Grávida Taubaté. O café da manhã, por exemplo, ele sai toda manhã, né? De segunda a quinta, se não me engano. Pode ter. Por isso que o nome dele é Café da Manhã. E o slogan dele é o podcast mais importante do seu dia, fazendo aquela referência com o café da manhã ser a revista mais importante do seu dia. Além de ele sair durante a manhã. Então, toda a identidade visual, todo o nome, slogan, tudo casa com a proposta do programa. Exatamente. É isso, gente. Comentário aqui, pode ficar à vontade. Foi Luiz, né? Eu confundo que Maria Luiz é Luiz. Aí, se quiserem perguntar no chat, pode ficar à vontade, que a gente está aqui atento ao chat também. Então, vamos falar de como é o texto para mídia sonora. O texto para uma mídia sonora, para um podcast, para rádio, ele vai se diferenciar do texto escrito. Ele vai se diferenciar também do texto para TV. A gente tem que estar ligado que as pessoas que estão nos escutando não estão vendo a gente. Então, a gente precisa falar de uma forma um pouco diferente. E às vezes, às vezes, quando a gente grava um podcast, as pessoas acham que a gente está improvisando, mas não, gente. A gente está lendo, às vezes a gente está lendo um papel, um texto. É igual na televisão, quando o William Bonner vai apresentar o Jornal Nacional, dentro da câmera tem um teleprompter que tem um texto que ele vai ler ali. Só que não é só ler, você tem que saber interpretar, você saber como falar o seu texto. E aí, para exemplificar melhor toda essa história, eu vou pedir que quem estiver por aí pegar... Oi? Acho que volta, dá para falar sobre como é o script. Não, tá no próximo slide. Beleza, vai. Eu vou pedir para vocês pegarem... Eu acho que o Luiz conhece esse, quem já ouviu. Com certeza. Peguem papel e caneta, ou então digitem Eu amo. aí no chat. Ou então digitem aí no chat. Esse é um exemplo é um áudio de uma locução que aconteceu faz muito tempo, em que o locutor ele recebeu um aviso em que ele precisava transmitir para a rádio, mas ele não reescreveu esse aviso para a linguagem do rádio. Ele foi falando tudo na doida, no ao vivo, e seria essa coisa que vocês vão ver. E aí o desafio é vocês tentarem entender qual é a mensagem que esse locutor está tentando passar nessa locução. Atenção, aviso de desligamento. A Companhia de Eletricidade do Ceará, Coelce, torna público para conhecimento dos senhores consumidores, localizados nas cidades de Barbalha e Jardim. No próximo domingo, amanhã, dia 23, haverá um desligamento de sua responsabilidade no período de 8 às 9 horas, para efeito de manutenção preventiva na SE de Barbalha. Outro se informa que, independente de outro aviso, referidas localidades poderão ser referidas localidades poderão ser antes do horário previsto, dependendo do andamento do serviço. Isso aqui para voltar a energia, né? Poderá ser alumiada de novo, né? Antes do horário previsto. Logo 21 de março de 1975, do engenheiro José Quirino Ferreira da Silva Filho, chefe da divisão técnica. Doutor, vindo o nome de fechador. Bom, o chefe vai botar energia amanhã na Barbalha e Jardim, né? Muito bem. Também é só de 8 a 9, não tem problema, né? Tem problema não. Tem problema não, tem problema não. E aí, vocês entenderam o quê? Botem no chat. Você percebe que o cara, ele realmente não reescreveu o texto. Tem uma hora que ele fala outro sim.
Quem é que fala outro sim no dia a dia? Claro, a gente coloca isso em texto. Mas quem é que fala isso no dia a dia, no cotidiano? Então, qual o sentido de colocar isso num texto para rádio? Vocês entenderam qual era a palavra que ele estava simbolando? Alguém conseguiu entender qual era a palavra que ele estava simbolando todo? Desde que o genésio. Inclusive, no final, ele ainda brinca. Que palavra difícil da gota. Thaís comentou aqui no chat que o serviço de energia ia cortar energia por um período. E Júlio falou que é reenergizada. A palavra é reenergizar. Ele poderia simplesmente falar que a energia vai voltar. Mas aí ele foi se guiar pelo relatório que ele recebeu de um técnico, que logicamente já tem uma linguagem bem difícil. Foi nessa vibe e acabou acontecendo isso que virou meme e é sempre usado nas aulas de rádio agora. Exatamente isso. Mas então, como é o formato de script para mídia sonora? É contigo, Dani. É exatamente isso. Como é esse formato? Vocês já estão vendo que esse texto está escrito em caps locks, né, letra maiúscula. Então, vocês estiverem conversando com alguém de comunicação e ele no WhatsApp mandar uma mensagem para você em caps locks, não fique bravo, porque às vezes pode ser que ele não esteja bravo com você, sim escrevendo script. Isso é meio que estilo mesmo, todo em comunicação, seja em rádio, TV, ou cinema. O script geralmente é escrito em caps locks. Tem que ser assim. É mais fácil de ver, de visualizar. É mais fácil de visualizar. E como vocês estão vendo aqui, ó, nesse texto tem lock 1 e lock 2. O que significa isso? O lock 1 quer dizer que é o primeiro, um locutor, o lock 2 é o segundo locutor. O primeiro lock, obviamente, né, o 1 vai ser o primeiro a falar, né? E por que? Mas, Daniel, por que essa barra aqui? E por que essas duas barras? Uma barra no script de texto para rádio significa vírgula, e duas barras é ponto final, interrogação, exclamação, e serve também para quando você estiver gravando o texto, sei lá, de repente você estiver ao vivo, você está lendo uma notícia ou alguma coisa do tipo, você visualiza melhor. Pode ser que você não tenha não chega a pagar muito, né? Porque você conseguiu ler direitinho, porque se tiver minúsculo, pode ser você não consegue visualizar melhor rapidamente, tem que ser muito atento para falar. A Ariadne falou que se duas barras é uma pausa mais extensa. É exatamente isso também. É um ponto final. Quando você tiver uma vírgula, você vai colocar uma barra. Quando tiver um ponto final, colocar duas. Ou se você quiser fazer uma pausa dramática, coloca uns 10 barras, que a pessoa percebe. Vai que... Exatamente. E aqui, vocês estão vendo que o nome CAA está entre barra, né? Mas por que a gente coloca isso no rádio? É para você saber que aquilo ali tem uma sigla, e você vai ter que pensar, automaticamente seu cérebro vai pensar, vai ter que se virar nos 30 para falar aquilo sem errar. Né? É tudo questão para não pagar mico mesmo. E também economizar tempo errando e gravando. Pagar mico e economizar tempo. Aí vocês estão vendo também que a estrutura desses scripts, o texto aqui, por exemplo, se você estivesse escrevendo um trabalho acadêmico, um artigo, sei lá, do seu TCC, esse texto poderia ser um parágrafo só. Mas só que a questão para a rádio é o seguinte, quando você vai falar, você vai sentir faltar ar, você não vai conseguir ler o texto todo. Por isso que existe essa pausa, essa divisão entre os textos, que é para você dar um tempo de respirar e continuar o texto, terminar ele todo sem errar. Dividir a locução também, né? As próprias experiências da gente que a gente faz, às vezes, tem gente que a gente pega um script, que eu às vezes, como eu coordeno na Rádio Cordel, eu observo, às vezes eu pego o script e na hora de gravar mesmo, tem gente que o script está bem grande, e as pessoas que vai gravar, elas não conseguem gravar aquele parágrafo, aquele bloco, porque ele está muito grande. Você não consegue falar ele todo, porque você vai faltar ar, tem que parar para respirar. Até porque, se você tem 2 locutores, não tem por que você fazer uma página inteira só para um falar, outra página inteira para outro falar. Intercala as vozes, fica mais interessante, fica mais dinâmico. Fica mais bonito sonoramente. Como a gente faz aqui nessa oficina. A gente não escolheu
olha, do começo para metade do slide eu falo, da metade para o final tu fala. Não, a gente vai sempre intercalando para tornar tudo mais dinâmico. Exatamente. Segredos do rádio e da TV. Aí, como eu falei, ó, vírgula igual a uma barra, ponto final igual a 2 barras. As barras podem indicar tanto uma vírgula quanto ali uma pausa para respirar. Veja, por exemplo, nessa frase não tem vírgula porque gramaticamente não é certo. Mas você quer marcar para a pessoa que está lendo dar uma respirada naquela hora. Bota uma barra. E os números aqui, como está dito, os números têm escrito por extenso. Tipo, às vezes a gente que tem experiência, a gente não coloca, às vezes, o número por extenso, porque a gente é acostumado, a gente consegue falar tranquilo, mas principalmente se você estiver começando no rádio, é importante colocar os números por extenso, porque às vezes tem um número muito complicado, sei lá, um número da Mega Sena, por exemplo, o número do sorteio da Mega Sena, você vai conseguir falar se não tiver por extenso. Né? E por extenso número é mais fácil. 345.047,50 R$ Agora imagina se isso não tiver por extenso, como é que a pessoa vai falar? Você vai errar. E as siglas também, separado por hífen, como eu tinha falado acima. E o texto, sim, o script. O texto falado é separado da sonoplastia. Por exemplo, na Rádio Cordel, aí um exemplo, ó, vê, dividido em 2 barras, do lado esquerdo tem a sonoplastia ou a técnica, que você vai dar horas em orientações para quem for editar o seu episódio, o seu programa de rádio, ficam desse lado. E desse outro lado, a locução é o texto que você vai ler junto com o seu amigo, se você fizer o seu podcast sozinho, aí você vai ler aqui. E essa parte aqui da esquerda, você só vai servir na hora da edição. Você vai, por exemplo, aqui tem, por exemplo, o locutor falando, aí no fundo vai ter uma trilha de abertura, vai tocando bem baixinho, tanto faz, você vai colocando aqui na tabela, se você quer que ele aumente o som, ou diminua o som, ou pausa para entrar outra trilha, troca de música, o barulho de uma pessoa andando, o porta batendo, tudo você faz desse lado esquerdo aqui. E existem outros formatos também, quando eu entrei no projeto de extensão lá da Universidade Federal do Mato Grosso, eu super achei estranho, porque eles usam o script, o modelo dele é diferente, eles usam como se fosse, eles não usam essa tabela, eles usam um texto corrido, aí, por exemplo, aí tem o texto, isso aqui, aí depois o texto eles colocam o que eles vão colocar, que ele quer que o editor faça depois desse texto, ou se não, entre esse texto. E, tipo, é tudo questão da adaptação também. Tem, por exemplo, tem rádios, às vezes, que trabalham com o texto, o script dessa forma, e, por exemplo, se for trabalhar em outra rádio, pode ser que você pegue um script seja totalmente diferente. Mas, de fato, a linguagem é sempre a mesma. Às vezes, o que muda o padrão é na hora do script, que o script, às vezes, pode ser diferente. Pode não ter essa tabela, mas vai ter de preferência, gosto, né? Vai ter sobre esse esquema de barra, de letra maiúscula e tudo mais. Pode ser que não tenha essa tabela, mas é o esquema mesmo, barras, tudo em caps locks, separação dos scripts, dos parágrafos, tudo em pequenos parágrafos. E aqui você também pode indicar qual a intenção que a pessoa tem que dizer aquela frase. Esse aqui é um script de radionovela, e a gente tem aqui os personagens. Por exemplo, aqui na fala de Chicó, tem uma indicação de que ele fale isso de forma desesperada. Já no Capitão Covid tem uma indicação de que ele fale de forma debochada. Exatamente. Como é um podcast narrativo, é importante que você for escrever seu script, seu roteiro, você colocar como você quer que o radioator... As emoções. Interpretar, o que é que você quer mostrar, como é que você quer que ele passe essa emoção, como é que a pessoa escute, que você quer, como é que você quer que ela escute aquilo. Se está desesperado, ou se está triste, ou feliz. E também é importante destacar, quando você está fazendo nesse formato, com essa gradezinha, uma página de um docs vai ser equivalente a 1 minuto do seu podcast. Podendo variar dependendo de quanto tempo você vai deixar rolando uma sonoplastia sem nenhuma fala no fundo, ou, enfim, quanto tempo vai durar uma entrevista que você enfiou ali no meio. Mas, no geral, aquilo equivale a 1 minuto. Inclusive, esses dias, me mandaram um script de 10 páginas e me disseram, olha, tudo isso tem que dar 2 minutos. E eu fiquei. Exatamente. Inclusive, fui eu. Inclusive, foi Daniel.
Mas a culpa não foi minha, né? Eu fui orientado para fazer isso. Não vamos expor ninguém aqui. Você que se expôs. Então, seu script está pronto. Agora é hora de finalmente colocar a voz para gravar. O que a gente recomenda é procurar um lugar silencioso da casa e sem muito eco. Preferencialmente sem eco, porque eu pessoalmente acho o eco mais chato de consertar na edição. Mas já um ruído de fundo você consegue tirar com mais facilidade. Mas preferencialmente tenta um lugar silencioso, grava de madrugada, quando todo mundo da casa está dormindo. Ou entra dentro do seu guarda-roupa. Que é uma Exatamente coisa... isso. Mas é importante destacar que se você não for gravar no estúdio, sei lá, no Armazém da Criatividade, por exemplo, e você quiser fazer o seu podcast em casa, você tem que ter esse cuidado com essa adaptação. Porque acontece isso mesmo, as coisas da faculdade, os projetos de extensão, antes a gente gravava no estúdio, mas veio a pandemia, os projetos de extensão não parou, e a gente teve que se adaptar para gravar em casa, e tipo, adaptar os horários das pessoas também, o ambiente. Tem gente que consegue gravar, às vezes, as coisas de madrugada, por exemplo. Eu particularmente, durante o dia, eu não consigo gravar, porque é muito barulho aqui fora. Os vizinhos tocando brega. Exatamente, já arrumou até confusão por causa disso, mas segue o baile. E vi que, por exemplo, ela entra dentro do guarda-roupa para gravar, para quando não sair barulho no som dela. Porque a madeira, ela isola acusticamente. Então, quando tá muito barulho, eu entro no guarda-roupa, fecho a portinha, fico lá dentro gravando. Não é à toa que muitos estúdios são revestidos com madeiras, né? Sim, também tem algumas táticas, quando você vai gravar com o celular ou com o fone, que a gente dá essa oficina assim, para você conseguir gravar em casa, porque a gente não tem dinheiro para estúdio, né, para equipamentos caros muitas vezes. Então, por exemplo, você também pode comprar um microfone chiques e lá no centro, em Caruaru, vende os microfones baratinhos, e vai melhorar a sua qualidade do seu áudio também. Quando você for gravar, tenta não gravar muito perto da boca, porque se você gravar muito perto da boca, ele vai captar muito facilmente sons tipo, às vezes você fala, sua boca tá muito seca e você fica fazendo no final de cada frase. Isso é muito irritante, é muito chato ficar ajeitando isso na edição. E também, se você gravar muito perto do microfone, seu áudio pode ficar soprado. Como se você estivesse fazendo aqueles TikTok que tudo que você fala é um sopro no final. Exatamente. Você pode gravar um pouquinho afastado, ou você pode colocar o celular mais embaixo. Geralmente eu faço isso, eu coloco o celular mais embaixo, já que eu tô olhando para a tela para ver o script, e falo com a boca direcionada para frente, para que o ar saia para frente, mas o microfone consiga captar minha voz. Johanne comentou aqui que tem gente que indicou colocar no celular. Realmente, eu tenho umas amigas minhas em Recife, do Campus Recife, que quando elas gravam em casa, elas colocam mesmo no celular também. Eu já vi elas cortando aquelas buchas de cozinha, botando a parte amarela. Sim, eu vi isso também. E por cada um usa a sua criatividade, o que tiver em casa, para fazer seu som ficar melhor, né? Esse estúdio, a realidade é essa. A gente vai dando. Se você quiser fazer seu podcast, dá sim para fazer em casa. E, inclusive, a gente grava tudo em casa, mas as pessoas se impressionam, às vezes, com a qualidade do áudio. E, tipo, tem gente que não consegue nem diferenciar que aquilo é gravado em casa. Se você tiver um cuidado bom na hora de gravar e também na hora de editar, você consegue fazer um produto de muita qualidade, sabe? Então, agora que a gente já falou de script, já falou da hora de gravar, vamos falar sobre voz, que é a essência do podcast, né? Modelice Santos perguntou aqui se a gente grava pelo celular. Sim, a gente grava pelo celular. O celular a gente tem o microfone. Mas só que a gente usa um site, né? Agora a gente está gravando pelo Google Meets, porque o UFPE tem o Google Meets, a gente permite fazer gravação. A gente grava como se fosse uma reunião qualquer e usa todas as técnicas que a gente faz com um gravador. No caso do Google Meets, não precisa do celular, né? Se você tiver com o celular, sim. Mas se você, por exemplo, você pode gravar ele pelo seu notebook, seu computador. Mas antes a gente gravava pelo Discord. Eu não conheço o Discord aí, que é um site que as pessoas geralmente usam para jogar, né? Que tem canais de voz. É um pouquinho chatinho de gravar pelo Discord. É muito chatinho. Por isso que era meu sonho, particularmente, eu devia que sair do Discord, porque a gente sentia muito problema, porque como a gente cuida da produção, a gente faz a gravação dos episódios, e às vezes tem gente que o celular
combinava com o Discord, não ficava ruim. E o Discord tem muitas falhas. Mas dá para gravar assim, tranquilo, dependendo do. Você pode gravar assim, uma reunião como a gente está agora, ou pode gravar sozinho dentro do seu guarda-roupa. Aí quando a gente faz pelo Google Meets, a gente geralmente grava e depois converte esse chamada de vídeo em áudio. Kennedy comentou se a gente edita pelo Audacity. A gente vai falar mais pra frente também. Deixa eu ver se temos algumas perguntas. Então, falando sobre voz. Muita gente chega pra gente com a história de que minha voz é muito feia, minha voz parece uma taquara rachada. Eu não sei o que é uma taquara rachada, mas eu já ouvi essa expressão. Vicky, vamos fazer aquela perguntinha. Quem acha que tem voz para ser locutor? Pronto. A gente já vai responder essas perguntas sobre Audacity, Anchor e tudo mais, porque isso tudo tá lá pro finalzinho do slide. Mas fala aí no chat, quem aí já pensou que eu não tenho voz para isso, minha voz é feia, ou coisa do tipo? Espero que pouca gente. A Lívia já falou, a Adriele, a Eduardo. Gente, que horror! Meu Deus, a maioria. Malu falou, eu nunca sou perfeita. Muito bem, Malu. Muito bem, Malu. Você é perfeita sim. Então, gente, eu e Dani gostei de falar nessa. Tem um voz de porco tendo um derrame. Gente, eu quero ouvir sua voz. Eu quero entender o que é um porco tendo um derrame. Depois, por favor, fale com a gente. Mas, gente, por mais que todo mundo tenha essa ideia de que minha voz é feia e tudo mais. Por que sua voz é feia? O que é uma voz bonita? O que é uma voz feia? Sua voz, ela é única no mundo. Ninguém vai ter uma voz igual à sua. Ninguém vai ter o mesmo timbre, a mesma tonalidade. Ninguém vai falar da mesma forma que você. Por mais que existam essa galera que imitam vozes de outras pessoas, imitam a voz de Bolsonaro, enfim. Ninguém vai ter uma voz igual à sua. A sua voz, ela é única no mundo. Então, ela é a sua impressão digital. Por que você tem que achar que ela é algo menos do que completamente especial? Ninguém mais tem ela, só você. E quanto à questão de minha voz é feia? Não é, pô. Você só colocou isso na sua cabeça porque você... Realmente eu acho a minha voz feia. Mas quando eu gravo podcast, eu já acho ela mais bonitinha. É porque eu interpretei... não é... É tudo na questão que o Vic falou, a interpretação, como você vai falar o seu texto. Claro também. que tem coisas que você pode melhorar. Você pode melhorar a dicção, você pode melhorar as entonações. Claro que seria perfeito se você tivesse uma voz de Renata Lopretti ou de Cid Moreira, mas cada um tem sua voz, e isso não quer dizer que você não tenha voz para trabalhar em rádio ou em televisão. Isso todo mundo tem. A única coisa que você precisa fazer é entender todo o potencial que a sua voz tem, tudo que você consegue fazer com ela. O quanto você consegue deixar ela alta, consegue deixar ela baixa, o quanto de emoção você consegue colocar nela. Tudo é prática e tudo é teste. Lívia comentou aqui que não manda áudio no WhatsApp de tão feio que fica, quando manda um evento. Ai, poxa. Daniel sofre com a quantidade de áudio que eu mando. O menino comentou aqui, Júlio, Cid Moreira dublando a Bíblia é um ótimo podcast. Inclusive, a gente tem um aluno no curso da gente que a voz dele é muito grave. Ele consegue imitar de maneira muito fácil. Sim, ele tem uma voz bem radialista, todo mundo acha lindo. Na verdade, de radialista tradicional, né? A gente só acha assim, acho linda aquela voz aveludada. Mas é porque é a voz que a gente vê na televisão. Sabe quando a gente fala sobre pressão estética? Que você coloca na cabeça que o que você vê na televisão é bonito porque você só vê aquilo? Você coloca na cabeça que a única voz bonita é a que você ouve no rádio e a que você vê na televisão porque você só escuta aquelas vozes. Você não vê vozes parecidas com a sua, com as quais você possa se identificar. Exatamente. E o máximo do podcast, que o podcast ele democratiza isso, né? Você pode... Hoje, no podcast, como você pode fazer seu próprio programa de rádio, de áudio, você pode fazer pessoas que quebrar esse preconceito, esse estereótipo de voz, né? Nunca tinha pensado que existe estereótipo, mas existe, né? De as pessoas acharem que só quem pode fazer programas de rádio e tem essa voz grave, ou a voz aveludada, não é isso. O podcast tá aí, você pode ouvir
diversos podcasts, vocês verem que muias pessoas não têm essa voz aí aveludada de locutor mesmo. Podcast é democracia. Inclusive, a Malu falou aí. assim, zero sotaque, zero identidade. E é real, a galera nunca tem sotaque, nunca tem aquele charme na voz. Para mim, sotaque é charme. Há um tempo atrás, eu comecei a neutralizar um pouco o meu sotaque. Porque antes de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu coloquei na minha cabeça de que se eu quisesse um dia apresentar um jornal nacional, se eu quisesse um dia estar na TV, estar na rádio, eu precisava ter uma voz muito neutra. E aí eu fui neutralizando meu sotaque. Hoje eu me arrependo um pouco disso, porque eu tinha um sotaque muito charmosinho. Eu ainda tenho hoje, claro, sotaque, mas muito menos do que eu tinha antigamente. E era muito charmoso, gente. Sotaque é uma coisa muito charmosa. É uma coisa muito única também. Isso é massa do podcast, porque você pode ouvir sotaque do Brasil inteiro, né? Sim. Então, falando sobre técnica de voz, para ajudar aí todo mundo que tá com... Ai, não gosto da minha voz. Então, água. Por favor, beber aqui também. 1 minuto. Engasguei. Coisas que acontecem na oficina online. Primeira coisa para melhorar a sua voz. Beba água, principalmente antes e durante de gravar. Parei. Por que beber água? Imagina se isso fosse ao vivo, minha gente. Ela ia pagar um mico. A gente tá ao vivo, de certa forma. Isso aqui tá gravado. Exatamente, né? Vamos fingir que a gente tá na sala de aula. Vamos fingir que isso aqui não tá gravado para eu não ficar constrangida. Mas por que é tão importante beber água? Mas a gente falou daquela questão de quando a boca tá muito seca, você fica fazendo isso no final de cada frase. E isso fica muito feio quando a pessoa tá escutando. Até porque quando você tá apenas escutando, você acaba percebendo bem mais esses sons. E aí, sempre que isso acontece, eu falo, olha, para aí, bebe água. Depois volta a gravar. Que é a forma mais simples de resolver isso. E também, antes de gravar, tentar evitar café, chocolate, ou coisas que vão te fazer salivar muito, que a outra coisa vai fazer. Isso acontece ou quando a boca tá salivando muito, e quando ela saliva muito é porque ela tá muito seca, e aí ela tá tentando se hidratar. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, galera de saúde. E evitar bebidas geladas, porque a sua voz ela vai ficar mais limpa, mais clara, quando ela estiver aquecida. E aí você bebe uma coisa gelada, você vai esfriar sua garganta todinha. E aí isso vai te prejudicar, vai demorar mais tempo para você conseguir falar bem claramente. E aí a segunda coisa é justamente sobre aquecer a voz. Tem um exercício que eu sempre passo para todo mundo, que é o mais simples que eu acho. Quando você achar que a sua voz não tá boa, não tá uma dicção legal, não tá dando pra entender muito bem, é o da abelhinha. Faz o exercício da abelhinha, que é basicamente, puxa todo o ar e solta com som de Z, tipo assim. Ai, gostei do teu som. Tem usa aquele da caneta, né? Bota a caneta assim, no meio dos dentes. Esse é pra dicção. O da abelhinha é pra aquecer a voz. E aí o terceiro, que é justamente esse da caneta que a gente falou, que é a parte de treinar. É quando você... quase deve vir o celular. É quando você pega o seu script e vai treinar ele para na hora de gravar tá bem afiado. Nossa, esse da dicção sempre odiei, maldita caneta. Realmente, eu sofri muito fazendo esse da caneta. O rolê é você pegar uma caneta, passar álcool 70 nela, né? Porque interessante, já que você vai colocar ela na sua boca. Mas eu acho que eu tenho álcool aqui. Opa! Olha, essa oficina, ela é bem... Aqui, álcool 70. A gente vem bem preparado. Pega a caneta e você vai colocar ela entre os dentes, assim. Vai morder ela. Não vou morder ela porque eu acabei de molhar ela toda de álcool 70. Mas então, com a caneta na boca, assim, mordendo, você vai começar a ler o seu texto e falar o seu texto. Você vai perceber que você vai ter dificuldade com a dicção, mas isso é normal. Puxa, minha impressora ligou sozinha. Coisas da aula remota. Você vai perceber que a sua dicção vai estar um pouco embaralhada, complicada. Porque, claro, você está aprendendo sua língua, então fica meio difícil de falar. Mas com o tempo você vai melhorar. E eu gosto de dizer que quando você consegue falar claramente com a caneta na boca, agora secou, é o momento em que vai estar ok. Vai lá e grava. Sua dicção vai estar bem massa. Exatamente isso. E aí, caso você não queira uma caneta, você pode usar... Deixa eu achar uma coisa que represente uma rolha. Isso não é uma rolha, mas vamos fingir que é. Pega aquela rolha de vinho que você com certeza tomou naquele final de semana.
limpa ela também e coloca novamente aqui entre os dentes. Um kit do morgado. Um kit do morgado. Eita, saudade, saudade. Coloca ela entre os dentes, do mesmo estilo da caneta, assim. Morde e começa a dar o seu texto também. Você vai babar um pouquinho, é normal, faz parte. Envolve esse processo. Mas isso ajuda bastante a melhorar a sua dicção, para as pessoas te compreenderem melhor. A quarta dica é projetar a voz e quem tem a língua presa, como faz. É para fazer esse exercício. Ajuda, menina, ajuda. Faz esse exercício mesmo. Pratica sempre que você puder e com o tempo você vai ver que vai melhorando bastante. Melhora bastante mesmo. O quarto é projetar a voz e oscilar essas entonações. Projetar a voz é basicamente o que a gente está fazendo aqui, né? A gente não está falando para dentro, baixinho, só pra gente. A gente está falando para fora. Estou falando como se eu estivesse aqui numa sala com mais umas 5 pessoas. Tanto porque eu preciso cobrir o som do espirrar brincando aqui na frente, quanto para minha voz soar mais clara e vocês me escutarem melhor. Projetar a voz é falar mais alto. Isso. Basicamente. E oscilar as entonações é aquilo que eu falei também, de tipo, apesar de você estar lendo um texto, mas você tem que entonar a voz, tem que ver o ritmo, tem que você ver como é que você interpreta aquele texto, né? Para as pessoas, quando ouvirem, não achar que está lendo. Eu, particularmente, já produzi episódio de podcast que eu peguei os áudios das pessoas e estava lido claramente que você não tiver experiência, qualquer pessoa que não tem experiência com rádio, se você for ouvir aquilo, você vai perceber que a pessoa estava lendo. E isso não é bonito sonoramente, né? Isso passa a imagem também de informalidade, né? E outra dica, gente, agora é com vocês, se vocês um dia forem dar entrevista para alguém, por favor, não leiam texto. Se você for ler, tente ser o mais natural possível, porque isso é muito feio sonoramente. A gente já chegou a pegar a sonora de áudios de entrevistado que a mulher parecia que estava lendo uma carta, tipo, estava aprendendo a ler. Foi horrível. A gente não usou. A gente usou ou não usou? E o coordenador disse, esse episódio não vai rolar, vai ter que procurar outra entrevistada porque essa mulher tá lendo e vai ficar péssimo sonoramente. Tava muito ruim. Muito ruim. Você tente ser mais informal possível. Se você pode ler, sim, mas você tente passar, quando você gravar seu áudio, por exemplo, de repente alguém da Rádio Cordel resolver entrevistar você para algum episódio, tente o máximo não deixar que aquele fique lido. É só falar naturalmente. Exatamente, estilo a pessoa quando passa o nomear. Conversando aqui agora. Por exemplo, pronto, o Malu mandou aqui uma mensagem no chat. Se eu for falar de os dois, Malu, Luiz, Maluís. Pronto, Maluís. Me chamaram, me convocaram? Não, amiga, não. O nome, pô. As pessoas que estão nessa... confundindo se é tu ou se é Malu que tá falando. Nós somos um só. Pessoal, Luiz e Malu mandaram aqui uma mensagem no chat. Se eu fosse falar isso de uma forma lida, eu ia falar assim: fiquem à vontade para realizar perguntas. Vamos estar atentos ao chat, mas não se esqueça que qualquer dúvida pode ser tirada ao fim da exposição de nossos oficineiros. E agora, como eu te falei, estivesse gravando para a rádio? Gravando para a rádio, colocando uma emoção, oscilando as entonações. Fiquem à vontade para realizar perguntas. Vamos estar atentos ao chat, mas não se esqueça que qualquer dúvida pode ser tirada ao fim da exposição dos nossos oficineiros. Eu sou Vitória Mello. E eu, Daniel Nascimento. É isso aí. Falou que não passa a verdade, que o entrevistado está lendo. É exatamente isso também. Sim. E aí, as últimas são se escutar, nessa coisa de ai, minha voz é feia. Mas você escuta a sua voz? Por exemplo, se você nunca manda um áudio para outra pessoa, você nunca se escuta. Porque a gente não se escuta de verdade quando tá falando. A gente se escuta de verdade quando a gente grava e se escuta. Escuta ali a gravação. Até porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou um áudio que gravou pro WhatsApp e fez: minha voz é assim? É assim que as pessoas me escutam? É porque a gente convive com ela diariamente, 24 horas, a gente às vezes tem vergonha da voz da gente, porque de tanto você ouvir aquela voz direto, você fica com ranço da sua própria voz.
Acontece. E essa coisa de se escutar, você consegue perceber, eu tô falando legal? Tá muito lido? Tô colocando as entonações massas? Tem emoção nessa fala? E também falar como se o seu texto fosse o mais interessante possível. É o que a gente tenta fazer aqui, inclusive enquanto a gente está falando com vocês, enquanto a gente está dando essa aula. Isso é uma coisa que eu aprendi no teatro. Quando o ator está no palco... Ela é atriz, ela é atriz. Quando o ator, a atriz está no palco, dando ali o seu texto, é um texto triste. Ele acredita na tristeza daquele texto? Se ele acredita, ele consegue fazer com que o público também acredite. Mas se nem ele mesmo acredita, como é que o público vai acreditar naquele sentimento que ele está tentando passar? A mesma coisa quando você está falando. Você acredita que seu texto está interessante? Você está passando informação massa? Que você está fazendo uma coisa legal? Se você acredita, as pessoas que vão te escutar também vão acreditar. Mas se não, aí não vai rolar. É sobre a vida delas. É contigo. Esse barulho aí, de crianças. E motos passando. E quem você vai entrevistar, você tem que pensar também na hora que você entrevistar você. Quando você vai entrevistar alguém, você tem que se informar quem é aquela pessoa, o que é que ela faz da vida, tudo que ela já fez, para você formular suas perguntas também. Por exemplo, se você fazer pelo WhatsApp, uma dica, se você, por exemplo, for fazer um podcast jornalístico pelo WhatsApp, se for entrevistar alguém que você não conhece, você não já chega dizendo, olha, tu pode fazer isso para mim? Não, minha gente, você tem que se apresentar, eu sou fulano de tal, faço parte disso e aquilo, queria saber se você pode conceder entrevista e tal. Já aconteceu de gente, e na própria experiência minha, e algumas pessoas chegou para mim e disse que não conseguiu a resposta do entrevistado. Aí depois, com o tempo, me disseram que não conseguiu entrevista porque a pessoa chegou e só fez boa tarde. Não falou mais nada. Ué, gente, se você não conhece aquela pessoa, se não conhece aquele entrevistado, você seja direto. Qualquer que você for falar, você chega na mensagem logo, porque pode acontecer de você, eu mesmo, se chegar alguém e botar boa tarde, eu pergunto lá o que é. É importante isso, que a pessoa seja direto na entrevista também. Eu nem respondo, na verdade. Se a pessoa bota só boa tarde, eu não respondo. Eu não respondo. Tem muita mensagem no WhatsApp. Se a pessoa não falou logo o que eu tenho outras coisas para fazer. Aí se a pessoa falou, olha, eu preciso de uma entrevista tua. Aí eu vou lá e respondo, né, rapidinho, porque a gente tem que ajudar os amigos jornalistas, que a gente sabe, né, o sofrimento que é passar 2 meses tentando fazer um entrevistado mandar um áudio. Exatamente. E, por exemplo, se você for entrevistar um prefeito e ele tiver algum podre, algum escândalo de corrupção, beleza, você não vá, quando começar a entrevista, você não vá logo direto perguntar, fiquei sabendo que você fez isso e aquilo, não, você vai aos pouquinhos, porque se acontecer, tipo, você for logo tocar na ferida dele, o entrevistado não vai querer te responder mais e a sua pauta vai cair, que é a pauta, né, do seu tema, seu assunto vai cair. É justamente isso que Dani estava falando, né? Questão de você fazer uma pergunta provocativa. Bota aí um propósito nela, né? Pra ela não parecer gratuita, não parecer que você só não gosta do entrevistado e quer ferrar com ele. Isso acontece muito. Você finge que gosta dele. Finge que gosta dele, depois você pode meter o pau. Seja amigável, pelo menos no começo, né? Pra deixar a pessoa mais confortável. Acontece muito essas perguntas provocativas gratuitas. Maria Luísa falou aqui, deixar amaciar a carne dela. Exatamente. Quando tiver no ponto mesmo, você faz aquelas perguntas bem cabeludas. E aí, essas perguntas cabeludas, deixa pro final do programa, porque se o entrevistado ficar com raiva, desistir e for embora, você já tem sua entrevista. E aí, se acontecer isso, você estiver trabalhando numa rádio, num jornal, e você isso você não conseguir a entrevista, isso às vezes é caso até de demissão, né? Se você não porque é seu trabalho, você não conseguiu aquilo, isso quer dizer que você não serve para essa empresa. E aí também, se o entrevistado cancelar, pula, vai para outro, porque o programa tem que acontecer. É exatamente sobre isso que acontece demais,
em caso de podcast, como eu falei no início, no bate-papo, né, principalmente narrativo também, eu vou fazer um episódio sobre esse negócio aqui. Aí eu tenho fulano de tal que ela faz parte que tem a ver com o tema. Mas será que esse fulano vai te responder? Será que fulano vai ser uma boa, as respostas dela serão boas? Porque já aconteceu, por exemplo, na Rádio Cordel mesmo, de ter gente que foi entrevistar uma pessoa que tem a ver com esse tema, aí o menino fez uma pergunta gigantesca, super elaborada. Um monte de pergunta elaborada e a pessoa respondeu as 3 perguntas em 40 segundos, minha gente. Foi assim, ele perguntava, ele perguntava uma coisa enorme, e a resposta era sim, eu acho que sim. Não, exatamente. Não, acho que isso. não. E a gente tem que virar nos 30 de procurar pauta, outro assunto para a produção dar. Então, quando você, por exemplo, você for fazer seu podcast, você faça logo uma lista de temas. Aí, se você não conseguir... entrevistados, de temas, se você for escolher um tema, você coloque prioridade, vai ser fulano de tal, tentar entrevistar fulano de tal. Se fulano não conseguir, vai passando a vez, eu vou tentar fulano agora. Se você perceber que a pessoa não vai lhe responder para o seu episódio, não vai querer participar, você pula para o próximo. Se você deixar, a produção nunca vai andar, vai ficar parado. Total. E ter sempre atenção na entrevista. Acontece bastante. Sempre tem que ter aquela primeira pauta e tem que ter, tipo, um extra, como se fosse uns coringas. Se fulano não responder, eu procuro essa. E você ter sempre atenção durante a sua entrevista, né? Porque, às vezes, o entrevistado joga ali uma informação no meio de uma resposta em que você pode elaborar outra pergunta, ou ele já responde a pergunta com a resposta de outra pergunta que você já ia fazer, para não ficar também repetitivo. A Laura falou aqui muito bem quando o entrevistado diz as respostas curtas ou ensaiadas. Ai, pelo amor de Deus, é horrível. É péssimo demais. Eu fico... Beleza. Se tiver de sair, eu fico... tá certo. A gente grava, mas produz, mas já sabe que não gostou, né? A gente gosta dessas pessoas que soam naturalmente, né? E aí a gente já tenta se preparar, né? Fazer umas perguntas... Beleza, tá certo. A gente já tenta se preparar, fazer umas perguntas que que podem não gerar só uma resposta de sim ou não. Nem sempre dá certo, mas a gente tenta. E aí a gente tá chegando na oficina, a gente ainda vai falar sobre... Bom, tem os entrevistados, tem a voz, tem tudo. Falta o quê? Falta a sonoplastia do seu programa, a equipe do seu programa e onde você vai veicular o seu programa. Essa parte de música é comigo. Eu faço geralmente as edições do programa, né? A Dani comentou mais cedo. Que música eu coloco no meu programa? Então, depende da vibe que você quer passar com esse programa. Geralmente eu gosto de escolher trilhas mais leves, mais tranquilas, e que não sejam muito pesadas para não tirar a atenção da voz. Mas também depende. Novamente aquela questão da identidade, né? A música também tem que casar com a identidade daquilo que você está produzindo. Do seu episódio, às vezes do seu próprio podcast. E aí, às vezes, em podcast narrativo, a música tem que casar com a narrativa, com aquilo que você está falando. Às vezes você vai falar uma coisa mais tensa, aí você troca para uma trilha mais de tensão, ou uma trilha mais leve quando for uma coisa mais engraçada, ou você pode até utilizar o silêncio, né? Sonoplastia não é só composta de música e de efeitos, ela é composta de silêncio também. Dependendo do momento, utiliza esse silêncio. Eu pego todas as músicas que eu utilizo na biblioteca de áudio do YouTube ou na biblioteca de áudio da BBC. Tu falou sobre silêncio, não é à toa que na televisão, às vezes, que querem se solidarizar com alguma coisa, tipo alguma morte. Por exemplo, no Jornal Nacional, eles colocam pausa, termina a trilha, o jornal sem a trilha. Aí a pessoa já sabe, já é um símbolo. Quando você escuta, já sabe o que você está solidarizando. O silêncio, às vezes, também tem voz, né? Não necessariamente precisa ter voz para você estar falando. Inclusive, um filme que eu gosto de pensar toda vez que a gente está falando sobre essa coisa do silêncio é o filme Um Lugar Silencioso. É um filme de terror que eu gosto muito, ele é muito bom. E o que acontece? Esse filme ele tem o olhar da personagem principal, em que ela tem deficiência auditiva. Então, a maior parte do filme ele é silencioso. Não tem nem trilha sonora.
E eu percebi que ao longo do filme eu tava muito incomodada, porque não tinha som. Cadê pelo menos uma trilha, qualquer coisa que fosse? E era esse incômodo que o diretor, que a pessoa que montou e tudo mais queriam passar pra gente. E é isso que o silêncio faz, o silêncio incomoda. Desde que você use ele da maneira certa. E aí tem a questão de direitos autorais, que Dani falou lá no começo da oficina, que a gente deixou para abordar mais pro final, que é o seguinte, não pegue música de outra pessoa como direito autoral sem a permissão dela. Porque isso pode dar BO, pode dar processo, apesar que dificilmente alguém vai te processar por uma coisinha simples que você fez ali, pequena. Mas não é o ideal, mas acontece. Não é o ideal, mas acontece. Mas, tipo assim, se seu podcast toma proporções grandes e percebem aquilo ali, pode dar um problema, pode rolar um processo. E para evitar tudo isso, é melhor não utilizar músicas com direitos autorais. Pense assim uma ideia de que você pode utilizar até 15 segundos, estourando 15 segundos de uma música, mas preferencialmente não faça isso, porque já evita muito bem na sua vida. E aí tem a biblioteca de áudio do YouTube. As músicas lá são gratuitas, você pode utilizar livremente. É onde eu gosto de pegar tudo que eu uso. E tem uma gama muito diversa, você pode escolher pelo instrumento musical, pelo estilo, pela emoção, se quer uma coisa mais alegre, que é uma coisa mais calma, mais ambiente, que é uma coisa mais rock. Agora, vai tirar a dúvida de que um monte de gente perguntou aqui, mas onde eu vou editar esse podcast? Vou só falar rapidinho que eu esqueci. No caso de radionovela, que tem um efeito de porta batendo, tem efeito de, enfim, diversas coisas, eu sempre pego isso na biblioteca de áudio do YouTube também, às vezes no da BBC, e às vezes eu produzo em casa os meus próprios efeitos. E eu vou falar disso um pouquinho depois, nessa parte agora de edição. Vai, Dani. Pronto. Onde editar? Geralmente, tem vários programas de edição, né? Tem gente que prefere, por exemplo, vi que prefere digitar no Audacity, que é um programa bem basiquinho. Se você der o Google aí, você vai... Isso aí. Ele é gratuito. Gratuito. Aqui tem as faixas, né? Você escolhe seu arquivo. Essas tesourinhas aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse espaço aqui que tem as ondas tão menores. Provavelmente, isso aqui eu tô com o Audacity aqui aberto. Eu vou trocar para essa sessão aqui rapidinho. Chique, eu tô com o Audacity aberto. Eu sempre tô com o Audacity aberto, né? Incrível. O Guilherme falou no chat para mandar o link da biblioteca de áudio da BBC. Eu mando no grupo do Cuca Pernambuco, porque eu não tô com ele aqui. Mas eu mando sim. Ela é ótima, inclusive, tem sons muito loucos. Me avisa quando dá pra ver. Tá dando pra ver? Sim, sim. Pronto. Tenho aqui, inclusive, isso é... Carlos mandou aqui no chat. Ah, Chique, arrasou. Esse aqui é o Audacity. Ele é um programa gratuito, é o que eu gosto de usar. Vocês vão ver que aqui tem várias faixas. Isso aqui foi do episódio de dança, que a gente... Saúde mental pela arte. Que a gente exibiu lá no comecinho. E ele tem uma interface simples, sabe? Ele é muito fácil de usar, ele é muito intuitivo. Inclusive, no dia 25, quem tiver interesse, eu e um colega chamado Vitor Arias, um colega nosso, o de Daniel, a gente vai estar dando uma oficina de edição de áudio, que a gente vai abordar o Audacity e outro programa também. Sim, da UFMT. A gente vai dar uma oficina mais voltada para edição, porque no tempo dessa aqui não cabe a gente explorar todo esse mundo da edição. Então, tem essa parte para quem tiver interesse. É só se inscrever pelo Instagram do DA de Comunicação Social da UFPE, que é o @daco.ufpsca. Ela faz o chat. Ela faz o Merchan Tela. O Luiz está tentando convidar para a Secom. Mas, sim, convite para a Secom. Então, a Secom é a Semanada de Comunicação, que é um evento organizado pelo diretório acadêmico do curso de Comunicação Social, que é o nosso curso, lá no CA. E esse ano a gente vai estar realizando de forma online. Inclusive, eu, Daniel e Luiz, a gente que fundou a Secom, né? A gente que começou esse rolê. Esse é o 2º ano da Semanada. E aí é para todo mundo que tem qualquer interesse em comunicação. A gente vai ter algumas mesas de jornalismo contemporâneo, cinema, marketing digital,
vai ter oficina de redes sociais, vai ter essa oficina de edição de áudio, oficina de iniciação à arte de cinema, oficina de edição de vídeo. A inscrição é totalmente gratuita e ela vai estar rolando a partir de segunda-feira. Quem quiser se inscrever, Luiz_Malu mandou aqui no chat o link, o arroba do nosso Instagram. Participem, vai ser massa. Perfeito. Mas aí, a gente mostrou rapidamente o Audacity, até porque o nosso tempo já está acabando. E aí... E a gente tem que falar do Anchor, né, que muita gente está pedindo. Falta o Audition. Isso. O Audition também, né, é um programa de edição da Adobe, né? Eu não posso falar como vocês podem conseguir ele, igual o Luiz na última reunião, mas dá um Google aí, Audition, eles conseguem. Ele é pago, né, mas... Ele é pago. Vocês sabem o que fazer. O Audacity, ele é mais básico, né, e o Audition, ele é o pacote da Adobe, né, é bem mais chique. É chique, igual ao Photoshop. O Premiere, são irmãos, né, primos da família. Tudo da Adobe. O pai dele é Adobe e o Audition, o Photoshop são irmãos. O Audition, eu acho ele... eu não tenho conhecimento sobre ele, mas me dizem que ele é muito fácil de mexer também. É tudo prático, você vai explorando, vai aprendendo como fazer tudo. Também tem aplicativos no celular, né, Vicky, para editar. Sim, tem. Se você for Android no Play Store e procurar editor de áudio, você vai encontrar uns aplicativos para edição de áudio também, bem massa. O que eu conheço é o Timbre, só que ele é bem simples, ele é mais para você cortar, juntar, fazer essas coisas bem básicas. Tem o Audiolab também, vou digitar aqui. É um aplicativo de edição de áudio no celular. Mas aí, para editar um podcast mesmo, que você precisa mexer de forma mais delicada com o som e tudo mais, eu recomendo que você utilize um programa de computador, se você puder. O Valdelice comentou aqui no chat como participar da oficina de edição com vídeo. Na verdade, não é eu que vou fazer com vídeo, é outro. Não é o meu colega nosso que estou produzindo o episódio com ele no Vida em Quarentena. Aí ele vai dar a oficina de edição, que eu acho que vai falar mais do Audacity, e ele vai falar do Audition, que ele... Isso. Audition. E vocês têm que entrar lá no site, no Instagram do Daco e fazer a inscrição. Não é isso aí, Luiz_Malu. Vou mandar aqui o link para o formulário de inscrição. Pronto. Exatamente. Eu acho que eu vou assistir vou estar aqui no chat, igual vocês. Vai estar lá com a gente. E quem compõe a equipe do podcast, gente, é isso. Se você quiser fazer um podcast, se você quisesse aventurar e fazer sozinho, ok. Não é o ideal, mas acontece, né? É interessante você ter uma equipe para ajudar você, né? Porque tem edição, tem produção, às vezes, geralmente, todo podcast tem redes sociais. Se você não quiser fazer, você consegue fazer seus posts para redes sociais, se você quiser. Então, você pegue os conhecimentos que deram na oficina de redes sociais, faça o seu podcast, né? E a partir disso, você vai conquistando o público também. E a equipe é dividida em produção, pós-produção, que é a edição, e a produção, onde você vai pensar qual o tema que você vai fazer no episódio, quem você vai entrevistar, quem vai fazer o roteiro. E geralmente nos podcasts, a maioria, as pessoas acumulam funções. Geralmente quem produz, geralmente é o mesmo que faz o roteiro, o script, e às vezes até a gente é uma prova viva disso, né? A gente acumula muitas funções. Não recomendamos. Mas se você quer se juntar com uns amigos e fazer o seu podcast, fica massa. Cada um divide a função, não vai ficar pesado para ninguém, mas também dá para você ele sozinho, dependendo do estilo que eu vou fazer. Você, por exemplo, podcast de bate-papo é tranquilo, eu acho que consegue fazer sozinho. Agora, se você quiser fazer um podcast narrativo, você não vai conseguir, você vai sobrecarregar se você querer fazer sozinho, porque é muita produção. Tem muita pesquisa, a questão da sonoplastia também. Se fica muito cansativo, deixa de ser divertido. E qual é a graça de você fazer uma coisa que só te causa estresse? Pois é. Chique Vicky.
E aí vamos dar uma Pode corridinha aqui, veicular porque estamos terminando o nosso tempo. Mas essa é contigo. Essa pra galera perguntou da gente do Anchor, né? o Anchor, ela é uma plataforma onde você pode veicular seu podcast e você coloca lá, é isso aí, Vicky. Você faz seu login, cadastro, você sobe. Depois que você editou seu podcast, você gravou seu podcast, você coloca. Que fofo. Não é? Então, você pega, entra no Anchor e você vai subir seu episódio. Quando você sobe seu episódio, você pode escolher as plataformas que você quer divulgar ele. Importante que você divulgue ele em mais de uma plataforma, porque tem gente às vezes que não tem, por exemplo, o Spotify é o mais famoso, mas já, por exemplo, nas experiências da gente, a gente acabou aderindo, colocar em várias plataformas, por exemplo, na Rádio Cordel, porque tinha gente que às vezes não ouvia o Spotify. Aí as galera queriam ouvir o episódio, mas não tinha onde ouvir. E a gente acabou democratizando isso, colocando em diversas plataformas, porque as pessoas ouvem onde ela quiser. E também uma massa do podcast que você pode, não obrigatoriamente, você pode subir os episódios no Anchor. Tem gente em podcasts que são pensados, às vezes, para ser vinculado pelo próprio WhatsApp. Tem um podcast bem famoso, que é narrativo também, chamado Cirandeiras. Ele foi pensado para ser divulgado no WhatsApp. Ele está em todas as plataformas, mas eles fazem também igual a gente faz na Rádio Cordel. A gente divulga o link no Linktree, que é um agregador que você pode encurtar e colocar vários links, né? Acho que algumas pessoas aqui conhecem. E dá para você fazer o seu podcast e disparar nos grupos de WhatsApp, sei lá, você pedindo no grupo da família para as pessoas espalharem seu podcast. Tem podcast que geralmente, e a gente não tem noção às vezes das métricas, porque o WhatsApp não tem métricas, a gente não sabe, as pessoas que produzem podcast e divulgam no WhatsApp, por exemplo, na Rádio Cordel mesmo, a gente não tem noção das pessoas que ouvem às vezes os episódios da gente, porque a gente divulga o link do Anchor, mas também a gente divulga os episódios eu já boto o episódio inteiro no WhatsApp. Tem gente que às vezes, o próprio aluno da Rádio Cordel mesmo fala, tem gente que, eu não ouço no Spotify nem nada, eu escuto pelo WhatsApp mesmo. Pessoas mais velhas, principalmente pessoas mais velhas, né, elas não vão usar plataformas como... Eu já mandei pra minha mãe mesmo o episódio, ela disse, eu não tô conseguindo ouvir isso. Minha mãe não tem Spotify. Se pelo WhatsApp, as pessoas vão ouvir. E existe... Minha mãe e minha avó não tem Spotify, mas elas têm WhatsApp. Sim, exatamente. Dá para fazer esse seu podcast se você não quiser, por exemplo, no seu próprio bairro, na sua própria rua, sei lá, na sua igreja. Se você quiser criar um podcast, você pode fazer, né? E divulgar no próprio WhatsApp mesmo, usar ele, não necessariamente o podcast precisa ter 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, às vezes 2 minutos, é um podcast, né? E você está informando as pessoas. Por exemplo, se eu tiver um grupo no WhatsApp com um monte de gente, é só fazer, editar e sair jogando nos grupos do WhatsApp, no seu ciclo de amigos e etc. Não necessariamente precisa estar vinculado hospedado em uma plataforma como Anchor, Spotify. Você que sabe. Você que sabe o que é melhor para o seu podcast. Você que sabe. E também, como o Daniel estava falando sobre o quanto o WhatsApp ele é um meio de propagação. A maior prova que a gente tem disso é o resultado da eleição de 2018. Até porque como foi que o atual presidente se elegeu? Propagando fake news pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa que a galera compartilha muito. Inclusive, é interessante falar, se você está mandando pelo WhatsApp, tente pensar no comecinho, nos primeiros 10, 15 segundos, como sendo algo que gera muito interesse. Não comece, por exemplo, oi, eu sou Vitória Mello, eu sou Daniel Nascimento, agora a gente vai falar de tal coisa. Não, começa já no gatilho, como o Café da Manhã faz, como aquele episódio de dança, né, a gente fez, começa já dando uns gatilhos sobre o assunto. Porque você tem que conquistar a pessoa naqueles 10 segundos. Se eu recebo um áudio de 12 minutos, eu vou escutar 20 segundos, 30. Se eu me interessar, eu continuo. Se eu não me interessar, eu não vou terminar. Então, é gerar interesse logo no começo. Muita correria, tem gente que tem diversos grupos e se vocês pegar um áudio, por exemplo, de um podcast, às vezes se você reproduzir, se não conseguir impressionar o ouvinte naqueles primeiros segundos, as pessoas não vão ouvir seu episódio, seu podcast. Elas vão abandonar. É super importante.
E aí, só antes da gente ir para o próximo slide sobre essa questão de onde veicular. Tempo, né? Vocês se incomodam correndo e tempo. ficar mais uns 10 minutos, 15 minutos. Não, meninos, 5 minutos a gente termina, tá no fim. Chique. Lembrando, E Maria Luísa falou... Ah, não, foi Luiz. Eu confundindo, eu pensei que Maria Luísa é outra pessoa que fez uma rádio comunitária via WhatsApp. Foi muito massa, inclusive. Foi muito massa. Tem Isso link é com isso aí, democratizar a comunicação. Isso é democratizar a comunicação, pô. E manda aí, compartilha com a gente. Lembrando, a gente tem Spotify, tem Deezer, tem Google Podcasts, o próprio Anchor, diversas plataformas que você pode colocar o seu podcast. Coloque enquanto você puder, porque para quanto mais gente chegar a essa informação, melhor. Exatamente. E aí você usa o Anchor para tudo isso. Eu não sei se é Anchor ou se é Anchor que pronuncia, mas é isso aí. Vou botar aqui no link o Anchor. E aí estamos terminando. Daniel, é contigo. Como posso ganhar dinheiro com o meu podcast? Pagar os boletos, né? Como diria minha professora Sheila Borges, todo mundo precisa pagar suas contas, né? Ganhar dinheiro não é pecado. A não ser que seja lavagem de dinheiro. Você pega todos os conhecimentos que você teve nas outras oficinas, cria suas redes sociais, principalmente o podcast, mas todo podcast geralmente tem rede social. É isso mesmo, foi Sheila mesmo que falou. Ela sempre fala isso. E conquiste sua audiência, você conquiste seu público, as pessoas que vão ouvir. E, não seja afobado, minha gente. Eu vou fazer meu podcast agora, eu vou ganhar dinheiro já com o primeiro episódio. Não. Você tem que conquistar a sua audiência, conquistar seu público. Existem muitos podcasts que hoje ganham dinheiro com isso, tem gente que ganha dinheiro com podcast. E uma das formas de ganhar dinheiro com podcast, e tem aquele velho esquema, você vai usar as redes sociais do seu podcast como se fosse um media kit, né, que você, através dos dados, às vezes você, por exemplo, se for venda de anúncio ou patrocínios publicitários, se você quiser ir numa empresa oferecer, olha, eu tenho um podcast, tem uma audiência muito boa e tal, você oferece, você mostra as métricas do Instagram e do Anchor mesmo, o Anchor fornece isso, o Spotify, e você tenta convencer as pessoas, a empresa, porque aquilo é interessante que você patrocinar seu podcast. E você, além de você, por exemplo, a empresa está ganhando com isso, você também está ganhando seu dinheiro e você vai pagar suas contas, né? E também existe uma forma de ganhar dinheiro com podcast, que é o financiamento coletivo ou doações, que isso é feito através da sua própria audiência. As pessoas que estão ouvindo, você, no seu próprio podcast mesmo, você quer apoiar esse podcast, a gente produzir mais conteúdos, vocês podem entrar nesse link, por exemplo, e fazer nossa doação para esse podcast, se mantendo. Também outra forma é através de palestra, né? Você tem o seu podcast, você pode cobrar. Você fala sobre uma temática, né? Você pode, o seu podcast, por exemplo, educação, você pode cobrar palestras, cobrar as pessoas de taxas e viver disso. Né? Existe muito, e também existe editais de podcasts que as pessoas podem submeter e conseguir auxílio financeiro, né? Por exemplo, o História de Ninar para Meninas Rebeldes é um podcast que foi feito a partir de um edital. Eu não lembro exatamente, acho que foi do Santander ou foi de outro, mas enfim, foi feito a partir de um edital. Então, teve uma remuneração para fazer ele. E com essa remuneração também, teve a possibilidade de gravar em estúdio, de ter toda uma estrutura, de pagar uma galera. E, já ficou um produto com uma qualidade bem boa. Perguntaram aqui se o Anchor é gratuito. Ele é gratuito. Quase tudo aqui que a gente mostrou é gratuito. O Anchor, o Audacity, só o Audition que não é gratuito, né? Mas está por aí na internet. Não podemos dizer onde é. Mas, então, a gente agora deu todo o caminho para quem quiser produzir seu podcast. Seu próprio podcast, se divertirem, né? Para mim, fazer podcast é diversão. Às vezes eu me estresso, mas eu me divirto fazendo. Sua voz é linda. Não, por mais que você diga, minha voz não sei o que, não, sua voz é linda. E nada vai me fazer achar o contrário.
Então, se minha opinião importa para alguém, sua voz é linda. E é isso. Aqui vocês têm todo o caminho, todos os... rede social, por onde começar, o que fazer pelo meio. A gente tem aqui umas dicas. Faça seu podcast, conquiste sua audiência e depois você vai ter dinheiro para pagar suas contas. Vai dar certo, eu boto sempre isso na cabeça, vai dar certo. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que participaram. E se quiserem aprender... o meme, né? Tem que ter o meme, né? E se vocês quiserem saber aprender a mexer em edição de áudio, não se esqueçam de escrever na oficina. Dia 25 desse mês, na próxima sexta-feira. Participem da Secom, vai ser massa. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, a Bala estamos aqui para tirar dúvida e tudo mais que vocês quiserem. Muito obrigada a todo mundo que participou. Pode Vocês ficaram mandar e-mail, 5 mandar dias. chat no Instagram, pode ficar à vontade. Olha, Luiz! Luiz? Meu Deus, maluco! Oi, gente. Então, gente, só antes de todo mundo começar a sair, agradecer em nome do Cuca pela participação de todo mundo, tá bem? Foi muito bom o nosso curso. Essa é a última aula do nosso curso de comunicação básica do Cuca PE. Então, agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que colocou a gente nessas 6 aulas, que foram muito ricas. Agradecer a Vicky e Daniel, que deram essa oficina maravilhosa de podcast, né? Que é essa ferramenta que a gente tem cada dia mais a ocupar e conseguir democratizar a comunicação por meio dela. Né? Até porque, por exemplo, eu dei o exemplo ali da rádio comunitária que a gente fez na comunidade, né? A gente optou por fazer uma rádio comunitária junto com a galera porque a maioria de lá era analfabeta, então só tinha até a 4ª série de ensino fundamental. Então a gente achou que seria mais interessante, mas engajaria mais. E daí, assim, tudo é experiência. Agradecer a todo mundo. A gente vai enviar por e-mail os certificados por cada aula. Então, se você não preencheu ainda o formulário de presença, tá aqui no chat, tá bom? Preencha para a gente poder mandar o formulário, não, para a gente poder mandar o certificado para vocês. E no mais, eu acho que é isso. Agradeço todo mundo. Sigam o Cuca Caruaru e o Cuca da UniPE nas redes sociais. E também não esqueçam de visitar lá a página do nosso diretor acadêmico, que vi que não falou, mas ela é a nossa presidenta do DA de Comunicação. Daniel já foi da gestão também, eu sou tesoureiro atualmente. E participem, tá bem? Obrigado novamente, gente. Boa tarde. E não se esqueçam de fazer os seus podcasts. Quando vocês fizerem os podcasts de vocês, pode dar o link para a gente ouvir, para a gente opinar, dizer, dar os feedbacks que pode melhorar. Pode mandar para a Malu também, Luiz, né? Luiz tem experiência com isso. E não fiquem, se intimidem em fazer seus podcasts, porque vocês acham que pode ser que não tem experiência, mas vocês aprendem e a gente aprende errando, né? A gente, por exemplo, eu vi que Luiz... a gente está em um processo de aprendizado e, tipo, a gente, às vezes, tem mais experiência, por exemplo, que as pessoas que, às vezes, entraram no curso esse ano, mas é tudo um processo de aprendizado e, com o tempo, a gente vai aprendendo dos erros e a gente sempre aparece coisa nova e que a gente pensa, poxa, eu devia ter feito isso deu errado porque a gente não fez aquilo. E a experiência que você vai ganhando, você vai se profissionalizando, né? E não tem nada demais você errar, você pode fazer. Tenha vergonha de você gravar seu podcast e dizer, ficou lindo, eu vou mandar para Daniel. Mas por que será que ficou assim? Eu errei alguma coisa. E, tipo, às vezes com dicas você vai melhorando o seu podcast. E é isso, um prazer. Esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Leonan Monteiro, eu quero ouvir sua voz. Eu quero saber o que é uma voz de um porco tendo um derrame. Ele tá aí ainda? Ligue seu microfone, Leonan Monteiro. Parece. Ele tá ainda. Ele tá. O que é uma voz de um porco tendo um derrame? Então, essa voz aqui meio esquisita, meio... Não sei. Uma voz bonita dessa? Menina, voz grave, uma voz sensual. O que é que tem de feio nessa voz? Me explica. Essa voz precisa ser trabalhada. Sério, real. Fala mais, deixa eu escutar. Não, tá bom. Tenho vergonha da minha voz e me despeço por aqui. Gente, tua voz é linda, pô. Ela é grave, ela é bem gostosinha de escutar. Olha, deixa disso, vice. Vai gravar teus podcasts. Quero ouvir teu podcast, Leona, depois. Alguém vai encerrar essa gravação? Cadê Malu?
É pra gente encerrar? Malu, você tá por aí? Luiz. Então, estão por aqui, né? Mas se eu encerrar, isso vai vir pro meu drive, eu acho. Sim, sim. Vamos esperar o Luiz aparecer. É a quinta oficina O que a Insta gente de faz, né? vocês. Deixa eu botar aqui o arroba do Instagram. Vou até mandar o link. Menino, mas hoje foi com força barulho aqui em casa, viu? Vou ver. Teve minha prima vindo me chamar pra brincar, a mãe perguntando se eu queria picolé, passando moto, espirrar brincando aqui na frente. Meu Deus. Tem dias que é difícil. Ai, travou. Gente, não vou parar essa gravação, não. Para aí. Luiz, tá bom. Vou parar. Depois tu envia pra ele. A gravação vai ser salva no drive dele.